E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Vamos conversar um pouco nesse vídeo desse tema, né, desse assunto. Fora da igreja não há salvação. Como entender que fora da igreja não há salvação? É um assunto que vai se estender até a volta de Cristo, né? Obviamente. Como entender esse acontecimento, né, esse fato, essa frase da igreja, né? Fora da igreja não há salvação. É a mesma coisa, é a mesma realidade que falar fora de Jesus Cristo não há salvação, né? Fora de Cristo não há salvação. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado, né? Isso são palavras atribuídas a nosso Senhor Jesus Cristo. A menos que você não creia na Sagradas Escrituras, aí é outro caso, né? É outra questão. Porém, a mesma realidade de dizer fora de Jesus Cristo não há salvação, é a mesma realidade de dizer fora da igreja não há salvação. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo, né? É inseparável. A igreja é o corpo de Cristo. Logo, fora de Cristo não há salvação. Precisa aí de sinceridade, né? Não ter, desculpa aí a palavra, né? Não ter rabo preso aí com nenhuma denominação, com uma vida financeira, não ter rabo preso com pastores, né? Não ter rabo preso com a mentira, né? Se você é uma pessoa sincera, logo você já para refletir, só há um Jesus Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. O que é que eu estou fazendo fora desse corpo de Cristo, né? Então, fora da igreja não há salvação. É a mesma frase, fora de Jesus Cristo não há salvação. Não há salvação. Fora de Cristo não há salvação para quem crê, né, em Jesus Cristo. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Então, uma conversa sincera, né? Um papo sincero. Você crê nas Sagradas Escrituras? Você crê nos evangelhos? Naquilo que a Santa Igreja Católica Apostólica Romana afirma com todas as letras, né? Que o que está no evangelho foram, né, aqueles evangelistas, né, que encabeçam ali o evangelho, foram eles que escreveram aquele evangelho. E o que está relatando sobre Jesus Cristo realmente fez tudo aquilo e viveu tudo aquilo que está no evangelho. Você acredita nisso? Você tem essa crença de que o evangelho realmente veio de nosso Senhor Jesus Cristo? E que nosso Senhor Jesus Cristo veio do Pai, né, celestial, veio de Deus? Como está nos evangelhos, né? Jesus Cristo diz mais de uma vez, né? Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ou seja, né? Olha só que coisa linda. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E soprou sobre os discípulos e disse: recebe o Espírito Santo. A quem vocês perdoar o pecado, será perdoado. A quem vocês não perdoar, não será perdoado. Aquilo que você ligar, será ligado. Aquilo que você desligar, será desligado. São textos das Sagradas Escrituras. Por isso, né, eu pergunto a você, com uma insistência, né, mais uma vez, você crê nos evangelhos? Você crê nas Sagradas Escrituras? Na palavra de Deus? Então, se você crê na palavra de Deus, você está crendo, né, por causa da autoridade da igreja de Deus, né, da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Como se diz, né, em outras palavras, se você não crê na igreja, né, na tradição da igreja que veio de nosso Senhor Jesus Cristo, se você não crê, então você também não creia também nos evangelhos, porque a igreja, né, é anterior. Os evangelhos só vão ser escritos, né, o Novo Testamento só vai ser escrito cerca de 20 anos depois, né, da morte de Cristo, né? Ou seja, então se você está crendo no evangelho e não crer na igreja, você está crendo da forma errada. Você está colocando a posição das coisas, né, a ordem das coisas da forma, né, errada. Você está abandonando a igreja. Veja, você está abandonando a igreja que cerca de 20 anos, né,
depois da morte de Cristo, é que eles vão começar a surgir o Novo Testamento. Então você está abandonando a igreja primitiva, aquela que viu o sangue de Cristo jorrar na cruz. Você está abandonando essa igreja para ficar com um escrito, veja, com um escrito que essa igreja, que essa mesma igreja moldou, testemunhou para a comunidade, que é a própria igreja. Esses escritos foram dirigidos para a própria igreja, né? E se alimentando. Essa mensagem, né, essa revelação divina, foi escrita pela própria igreja e pela tradição da igreja, pela mensagem divina, pela revelação divina, transmitida oralmente. Então, as Sagradas Escrituras, né, o Novo Testamento que temos hoje, nasceu cerca de 20 anos, né, depois da morte de Cristo, através da tradição da igreja. Então você pega esse escrito, que foi, veja, esse escrito foi escrito, né, para a comunidade que já existia, para a igreja que já estava no mundo, que já existia. Já tinha, né, uma estrutura jurídica naquele período. Já existia ali uma comunidade. Então esses evangelhos, essas cartas de Paulo, foram escritas para aquele povo. Como se diz, né? A igreja, a Bíblia, né? Foi escrita pelos católicos, pelos primeiros católicos, e para os católicos, para aquela comunidade dos católicos, né? Para dar ali uma diretriz para aqueles católicos. Então, meus irmãos, é nessa ordem que a gente vai desvendando esses mistérios que pairam sobre nós, né? Sobre os seres humanos. É nessa ordem. É saber como que a Sagrada Escritura foi moldada. Como se diz, né? Será que ela caiu do céu? Será que um anjo chegou com os evangelhos prontinho e disse a Pedro, né? Ó, Pedro, você vai seguir essa linha aqui. Não, custou muito trabalho. Foi guiada pelo Espírito Santo. É inspiração divina, mas porém com a participação humana, né? Do jeito humano também, né? Na velocidade, né, humana. Não na velocidade de Deus, né? Que a Bíblia apareceu no mundo, né? Com zip e tudo. Não, foi na velocidade inspirada por Deus, mas na velocidade humana, né? Com as características também humanas, com a linguagem também humana, guiada por Deus e também a participação humana. Então é importante você saber dessa formação, né? Para você não colocar as coisas na desordem, né? Para você não achar que a Bíblia foi um anjo que escreveu, somente divina, somente espiritual, sem a participação humana, né? A Bíblia foi escrita para uma comunidade já existente, já a caminho, né? A gente vê isso claramente, as Sagradas Escrituras apontando para o nosso Senhor Jesus Cristo e para a sua obra, né? A gente vê, né, Jesus Cristo entregando, né, a autoridade à igreja. Então, pelos textos, né, deixa a gente bem esclarecido, deduz claramente que a igreja, né, já estava ali com uma estrutura, né, jurídica, já estava ali toda no seu início, na sua formação, mas já havia ali um corpo, né, já havia um corpo jurídico que era visível. Por exemplo, a gente vê isso claramente nas Sagradas Escrituras. A própria Sagradas Escrituras apontando para a igreja. Veja, ela aponta para Jesus Cristo, sim. Sem Jesus Cristo, nada seria possível, né? Veja o que eu estou dizendo para não deformar a minha palavra. Sem Jesus Cristo, nada disso aconteceria. E é verdade também que Jesus Cristo enviou a sua obra. Tanto é que a gente está conversando, falando dele hoje. Sem a obra de Cristo, que é a igreja, não seria possível estar falando de Cristo hoje. Vamos ler um texto para a gente ver aqui aquilo que eu estou falando, né? Que o que foi escrito no Evangelho e nas cartas, né, dos apóstolos, o que foi escrito já para uma comunidade existente. Foi escrito, né, depois que a comunidade já estava vivendo nesse mundo, né? Então, quer dizer, veja, pega aí a sua Sagrada Escritura, Mateus 18, vamos ler do 15, né, ao 17. Esse texto mostra com muita clareza, né, deduz com muita clareza uma igreja já estruturada e jurídica, onde a palavra de Deus vai dizer que dizer que é para ouvir essa igreja, essa comunidade. O próprio Cristo vai dizer, né? Então veja, Mateus 18, a partir do 15, né? Diz assim:
Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, tu e ele a sós. Se ele te ouvir, terás ganho o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma consigo mais uma ou duas pessoas, de modo que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Veja, né, que correção fraterna, né? Agora, no versículo 17, se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um publicano. Nesse texto, meu irmão, veja, se o teu irmão, né, pecar contra ti, vai corrigi-lo, tu sozinho com ele. Se ele te ouvir, terás ganho o teu irmão. Se ele não te ouvir, leva uma ou duas testemunhas, de modo que essa questão, né, seja resolvida diante ali de 2 ou 3, né, testemunhas. Se ele nem mesmo isso ele ouvir, dizei-o à igreja. Dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, aí ele é o quê? Considerado um pagão ou um publicano. A última instância, né, aqui é a igreja. A gente vê aqui uma igreja, né, estruturada e jurídica, né, uma comunidade com poder, com essa autoridade que o próprio Jesus Cristo falou. Essa palavra aqui é o próprio Cristo, está atribuída ao próprio Cristo. Por isso eu falei no início do vídeo, te perguntando, né, você crê nos atos de Jesus Cristo, nos ensinamentos de Cristo narrado nos evangelhos? Esse é um ensinamento de Jesus Cristo nos evangelhos. Alguém colocou essa semana nos comentários, né, que a verdade é os ensinamentos de Cristo. Esse aqui é o ensinamento de Cristo, né? Você crê no ensinamento de Cristo? Veja, quando esse texto foi escrito, né, mais de 20 anos depois da morte de Cristo, isso estava ainda na memória dos apóstolos, né, dos autores sagrados. Eles tinham essa memória dos ensinamentos de Cristo e tinha também a sugestão do Espírito Santo, né? O Espírito Santo vos guiará em toda a verdade. Quando Cristo se despediu deles, né, no finalzinho de Mateus, ele vai dizer: eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Em outra passagem, João, ele vai dizer, né, o Espírito Santo vos guiará em toda a verdade. Então, se trata de uma comunidade já estruturada e jurídica, para você ir até ela. Eu tenho aqui uma contenda com meu irmão. Se ele não me ouvir, se ele não ouvir 2 ou 3 testemunhas, então eu vou levá-lo à igreja, dizei-o à igreja. Agora, meus irmãos, como é que eles iam levar a igreja se essa igreja já não existisse, né? Uma estrutura jurídica? Obviamente, né, já havia um corpo, né, jurídico, um corpo, isso que Jesus Cristo falou, né? Se nem mesmo, né, esse corpo, se nem mesmo a igreja ele ouvir, tratar-o como um pagão e um publicano. Ou seja, a comunidade ia tratar ele ali de modo, né, ia excluir ele. Aquilo ali é um pagão ou um publicano. Por quê? Porque não ouviu a igreja. E só havia uma igreja, né? É impossível um historiador honesto negar isso, né? Uma pessoa honesta negar isso. Jesus Cristo, né, como eu disse, você crê nas Sagradas Escrituras, crê nesse texto, Jesus Cristo está se referindo aqui a uma única igreja. E não venha dizer que era espiritual apenas, porque uma igreja espiritual, ninguém sabia onde ela estava. Então, qualquer pessoa pode dizer que é a igreja, qualquer grupo pode dizer que é a igreja. E daí se chama-se relativismo, né? Não. Mas não, o texto é claro. Vai tu conversar com teu irmão, depois vai tu e mais outras testemunhas, mesmo assim não conseguindo, né, resultado, levai-o à igreja, né, dizei-o à igreja. Ou seja, Jesus Cristo está falando aqui, o texto está falando aqui de uma igreja, né, estruturada e jurídica, que tinha essa jurisdição de ligar ou desligar alguém, de considerar alguém pagão e publicano. Se a pessoa não ouvia a igreja, era assim que era tratado. Agora, veja, esse texto está apontando para a igreja que já existia. Esse texto, né, foi escrito não por Jesus Cristo ali, quando ele enviou a igreja, mas cerca de 20 anos depois, pela igreja. Como eu falei, né, com a memória ainda imbuída
a memória dos apóstolos imbuída da palavra de Cristo, dos ensinamentos e dos exemplos de Cristo. Eles tinham, né, isso fresquinho em sua memória. E a ação do Espírito Santo, né, e a sugestão do Espírito Santo. Então, por isso que esse texto é verdadeiro. E está se referindo à igreja, né? Dizei-o à igreja. Só pode se dizer à igreja porque a igreja já existia ali uma formação, né, jurídica, com autoridade. As pessoas sabiam onde estava a igreja, que era para levar essa questão dessa discórdia entre os irmãos. Sabia onde estava a estrutura da igreja, né? Veja que interessante. Então, meus irmãos, é importante a gente saber como foi formada a Sagrada Escritura. Como pode hoje em dia alguém fundar a própria igreja a partir de um texto escrito para a igreja de Cristo, né? Não havia, naquele momento, né, não havia de modo algum outra igreja para você ir. Quando Jesus Cristo disse, levai-o à igreja, era aquela igreja que estava ali estruturada, né, visível, né, humana e divina. A igreja é humana e divina. Então é essa a nossa crença, né? É essa a crença de grande parte de pessoas no mundo, né? É essa a crença de que o que a gente está lendo aqui, o Novo Testamento, foi escrito, né, pelos católicos e para os católicos. Quem escreveu isso, escreveu para dar diretrizes à igreja. E em vários outros textos, né? Como Jesus Cristo disse, quem vos ouve, a mim ouve. Isso é o quê? Isso é passando a autoridade, né, para aqueles que foram enviados. Ou seja, esse texto também foi escrito, né, com uma igreja já estruturada, jurídica. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem escreveu as Sagradas Escrituras, meu amigo, né? Quem escreveu as Sagradas Escrituras está dando todo o poder à igreja, né? Está dando poder a Jesus Cristo, como eu falei. Sem Jesus Cristo, a igreja não tinha poder nenhum, nem existiria Jesus Cristo, e não existiria nada do que a gente está falando aqui, né? E as Sagradas Escrituras, né, aponta para Jesus Cristo e dá toda essa autoridade, né, de Cristo à igreja, à própria igreja. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ou seja, a coisa, né, é muito clara, né? A coisa é muito clara. Toda a Sagrada Escritura aponta para Jesus Cristo e para a sua igreja, né, que é inseparável, né? Que o homem não separe aquilo que Deus, né, uniu. São Paulo, se referindo à igreja, citou esse texto, né? São Paulo se referindo à igreja, se referindo a Cristo e à igreja, lá em Efésios, né, capítulo 5. São Paulo vai se referir à igreja com esse grande mistério, né? Que o homem não separe aquilo que Deus, né, uniu. Se referindo a Cristo e à sua igreja. Beleza, meus irmãos? Então é isso que eu quis deixar nesse vídeo. Para você ter noção de que o que você está lendo hoje no Evangelho foi escrito para uma igreja estruturada e jurídica. E dando autoridade a essa igreja de ligar e de desligar. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Eu, né, te darei a chave do reino dos céus. O que tu ligares ou desligares. Ou seja, está, né, dando autoridade, né, à igreja. Porque se não fosse assim, a obra de Cristo, jamais a gente teria, né, ouvido falar de Cristo. Então é isso aí, meus irmãos, que eu quis deixar nesse vídeo, para a gente ter mais, né, esse discernimento, para a gente conhecer mais, né, sobre a história da igreja e como foi moldada a Sagrada Escritura. Se você não é inscrito nesse canal, né, eu peço a você que se inscreva, deixa aí o seu comentário, compartilha aí essa mensagem com outras pessoas, né? Deixa um joinha para fortalecer o nosso canal. Muito obrigado e fique com Deus.